Posso eu te dar Não precisa nem fazer nada novo. Não precisa fazer nada novo. Pega tudo. O Vasco já ganhou tudo. O Vasco já teve bom desempenho em tudo. O Vasco já teve soluções inovadoras em tudo. O Vasco foi pioneiro diversas vezes. Por que não pega todos esses exemplos e segue pra frente? Ah, eu acho o Campelo péssimo. Eu também acho péssimo. Mas o processo que ele fez do campanha do sócio-torcedor... Peraí, ele? Quem estava com ele, ou alguém que estava com ele. Claro que não foi. Quem foi? Eu, por exemplo, fui uma das pessoas fundamentais nesse processo. Mas você... É um processo de fora pra dentro. Mas tudo bem, mas você participou e foi na gestão dele. Como é que foi feito? Foi através de quem? Não, eu não. Eu e outras pessoas. Não, mas vamos pegar um exemplo. Sim. Não foi na gestão dele? Por que aconteceu a associação em massa? Vocês entenderam por que aquilo aconteceu? Independente disso, Não. presta atenção. Não aconteceu? Sim. Não foi na gestão dele? Sim, mas não por causa dele. Não tô dizendo que o crédito é dele. Sim. Vamos parar de dar crédito pras pessoas. Não, nem tô falando. Eu não quero dar crédito pra ninguém, não quero crédito de nada. Eu quero crédito do Vasco. Claro. Quem fez foi o Vasco. Sim. Quem fez foi a instituição Vasco da Gama. Vascaína. A comunidade Quem vascaína. fez foram os vascaínos, foi o Vasco. A instituição fez. Você só fez porque você só participou desse processo pela instituição, como outros participaram. Então a instituição fez. A instituição é que faz tudo, ninguém faz nada. Sim, claro. A instituição é que carrega. A comunidade Vasco da Gama. A instituição é que abraça essa comunidade. Foi feita naquela gestão. A gente tem que ir ali, olhar o que foi feito ali, como foi feito ali, o processo que foi feito ali, o processo da instituição que foi feito ali, foi o melhor processo até hoje de captação de sócio-torcedor. E aquilo não se replica. Vou explicar. Mas aí tudo bem, mas aí a gente tem que chegar à conclusão que não se replica, mas o que dali pode ser feito para ajudar a fazer um pouco melhor do que está sendo feito hoje? Eu vou explicar. Pode, mas eu tô falando, mas tem que ser usado. O grande mérito dele, ele fez uma coisa que nenhum presidente do Vasco fez. Foi o CT. Em que sentido? Ah, mas foi a torcida que botou o dinheiro sim. Mas ele, pelo menos, foi o cara que teve a ideia de usar a força da torcida pro crowdfunding e botar lá. O fenômeno do sócio-torcedor, eu acho que muitos dirigentes do Vasco têm uma dificuldade absurda de entender o que aconteceu. Talvez você não tenha entendido até hoje. O Vasco só botou 180 e tantos mil sócios, primeiro, bola 1, porque o Flamengo foi campeão da Libertadores. Ponto. A bola 1 do plano de sócio... Mas ele foi campeão de novo. Não, dá pra fazer de novo, então. Não, vou chegar Esse lá. ponto, então, dá pra superar. Vou chegar lá. O Vasco só bate 185 mil sócios porque o brasileiro do Flamengo já estava ganho. Era questão de dias de confirmar. Tanto que eles ganham daquela forma da virada contra o River Plate e sem entrar em campo, acontece um resultado na rodada seguinte, o Flamengo bate campeão sem pisar em campo e era questão de tempo. A esperança do tricolor, vascaíno, botafoguense era a Libertadores, porque o brasileiro já tinha ido pro saco. E eles ganham do jeito que ganha, de virada, e o Vasco, nesse processo de putaria, de briga, de pau o tempo todo, o Vascaíno mais uma vez se via num buraco. E o plano de associação em massa, que foi o que a gente vendeu, e eu posso dizer com tranquilidade que quem capitaneou até aquilo no começo fui eu, mas sem todo mundo junto ninguém fazia, era: precisamos de fora para dentro fazer algo para socorrer o clube. E a gente, naquele momento, ingenuamente, a gente pode dizer isso depois do passar dos anos, acreditamos que com uma associação em massa, o Vasco tendo uma porrada de sócios, a gente geraria um recurso novo para dentro do clube e que esse recurso poderia ser investido no futebol e o Vasco pudesse voltar a competir. Quando, na verdade, o tempo passou, a gente descobriu que aquele dinheiro foi fundamental. Por quê? Como é que a gente termina aquele ano? O Vasco com uma cacetada de penhora, que é quando o Vanderlei Luxemburgo dá linha na pipa, e o Vasco fica asfixiado. Tem que fazer o acordo lá com as certidões, aquela confusão toda. Então, aquilo só aconteceu, bola 1, primeiro, porque o Flamengo foi campeão da Libertadores e também, de uma certa forma, foi a forma que o Vascaíno encontrou de se enfiar num buraco e não ver o Flamengo comemorando Libertadores e Brasileiro na mesma semana. E a gente acreditava piamente naquele momento que com a associação em massa a gente conseguiria dar um norte pro Vasco. Quando chegou o resto dos anos, a gente viu que, na verdade, ajudou financeiramente o clube, mas que o clube continua no mesmo buraco, se encontra até hoje. Então, acho que quando eu falo que foi na gestão dele, é meramente porque ele era o presidente, mas foi um movimento completamente de fora para dentro que nada teve a ver. Muito pelo contrário, o Vascaíno, admitindo a incompetência da gestão dele, que sabia que não ia sair muita coisa dali, decidiu fazer um movimento genuíno de fora para dentro. E, para você ter um processo de convencimento dessa massa, como é que você convence de hoje para amanhã, ou num mês,
Ó, vamos botar 180 mil sócios. O torcedor do Vasco tem que estar muito arrebentado e todo mundo acreditando que aquela é a única forma de salvar o clube. E foi o que as pessoas acreditaram naquele momento. E você não consegue fazer esse processo de convencimento de novo. Aquilo foi um fenômeno que acontece de tempos em tempos. Então, tô te trazendo praticamente... E nessa época tinha um detalhe legal, que a comunidade vascaína, eu falo dos comunicadores, era todo mundo unido. A gente tinha um grupo no WhatsApp com os maiores canais de Vasco, tanto os maiores quanto os menores. Todo mundo ali abraçou junto. Vamos todo mundo falar disso aqui agora? Até vocês brigaram, então. Até a gente. Ah, então tá. A gente então não são só os políticos. O que eu falei pra você? Não são só os políticos que se arrebentam, não. O que eu... Concordo. O que eu falei pra você? Até a eleição de 2020, eu vejo que o Vasco piorou muito. Por quê? A porrada comia entre os políticos do Vasco. O torcedor do Vasco estava aqui, intacto. Quando chega a eleição de 2020, o crescimento dos influenciadores e de influenciadores até militando politicamente para candidatos A, B ou C, a gente começou a ver nitidamente essa fragmentação entre o torcedor do Vasco. E automaticamente, se tu tem um canal lá, tu fica me xingando 24 horas por dia, não tem como... Aí tu xinga também. Eu não xingo, eu não devolvo. Mas os outros devolvem também. Mas eu sou uma das pessoas, eu e outras pessoas acabam apanhando por isso. Foi o que eu te falei, a maior merda pra mim que aconteceu da última eleição foi essa erva daninha maldita que é a briga política do Vasco ter estourado pela primeira vez no torcedor do Vasco. Se você abrir a live aqui agora, você tá vendo aqui, ó, Vaz Mongol, você tá vendo aqui o Euriquinho é mentiroso, não, o Euriquinho é o Vasco de volta, aí vai ter um cara aqui falando que é a favor do Leve, o outro... Agora acho que defendendo o Salgado, nesse momento acho que já não tem mais ninguém. Pra você ver que virou isso, cara. Hoje a gente não tem mais o Vasco, a gente tem os Vascos. É o Vasco do Salgado, é o Vasco do Leven, é o Vasco, talvez agora do Euriquinho, não sei como é que vai ser o engajamento da galera nessa eleição. E pra mim isso foi o pior que podia ter acontecido com o Vasco. Porque o que a gente tinha de mais precioso, que era extremamente unido, que era a torcida, a gente não tem mais, cara.